E vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia, por favor. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 16 a 18. E vamos fazer uma reflexão nesta noite sobre um tema que eu considero de importância capital para a vida da igreja. A dispensação do Espírito. João capítulo 14, verso 16 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que Deus se digne a nos abençoar nesta noite, neste momento que vamos refletir um pouco nas Sagradas Escrituras. Feche os seus olhos, faça uma oração, peça que Deus seja gracioso e fale o seu coração enquanto eu falo aos seus ouvidos. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, aqui na casa do Senhor. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por estarmos juntos aqui na tua casa nesta noite para celebrar ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus que por nós tudo executa. Queremos te agradecer por esse privilégio e pedimos nesta noite que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos sara o coração também através de sua santa e bendita palavra. Que a tua palavra tenha livre curso em nossas almas nesta noite. Abençoe o teu servo que tem a responsabilidade de compartilhar com os teus filhos as Sagradas Escrituras. Dá-me graça, capacita-me pelo teu Espírito e abençoa a tua igreja nesta noite. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, Ele não é o Deus do improviso. Deus não faz nada improvisado, intempestivamente. Ele tem um programa, Ele tem um plano que Ele estabeleceu na eternidade. E esse plano está tendo a sua sequência, já teve cumprimento de diversas etapas e vai chegar ao seu ápice, à sua conclusão, quando Jesus vier buscar a sua igreja e o consequente juízo final e o estado eterno. Mas dentro deste plano nós podemos assim dividir esse plano em três grandes dispensações. A dispensação do Pai, não é? Que desde o início até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A dispensação do Filho, que é desde a sua encarnação até a sua ascensão aos céus. E a dispensação do Espírito, que começa no dia de Pentecostes e terá a sua conclusão no grande dia do arrebatamento da igreja. Então nós vamos nesta noite compartilhar com os queridos acerca da dispensação do Espírito, porque como nós vimos aqui e vamos ver em alguns outros textos, Jesus ele veio a este mundo, ele esteve conosco aqui com o seu povo, ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, fez uma obra redentora, esta obra que segundo este plano ela foi projetada na eternidade, consumada no tempo e está sendo oferecida às pessoas para a redenção do homem, para aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício expiatório. O texto sagrado nos diz aqui que ele disse numa conversa íntima com os seus discípulos, porque do capítulo 13 até o capítulo 16 do Evangelho de São João,
você vai encontrar uma conversa íntima de Jesus com os seus discípulos, né? E nesta conversa ele fez uma promessa. Ele disse que iria voltar para o Pai, iria enviar o Consolador, para que ele estivesse com a igreja sempre, até a consumação da história, né? A história no que se refere à existência da igreja aqui na face da terra. O texto que eu li, ele disse assim, o texto sagrado diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele identifica esse Consolador e diz que é o Espírito da verdade, ou de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, disse ele, porque ele habita convosco e está em vós, está dentro de cada um de nós. Esta é essa informação que Jesus deu acerca desta dispensação que haveria de começar quando o Espírito fosse derramado já num dia está estabelecido, que foi o dia de Pentecostes. Se você for olhar um pouquinho mais na frente, ele diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, esse Consolador teria um papel didático, né, de ensinar, amém, queridos, de fazer com que as coisas que Jesus falou no seu ministério e depois o que ele falaria através dos seus apóstolos fossem lembradas para a igreja na sua jornada aqui na face da terra. Eu li João 14, verso 26. No capítulo 15, verso 26, disse Jesus: mas quando vier o Consolador, eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Quer dizer, esse Espírito que seria enviado, derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, ele teria também a função de levar o povo de Deus a testificar da graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, 7 a 15, é o texto um pouquinho maior, Jesus diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-o-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele disse ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Em Lucas capítulo 24, verso 49, diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora ele disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, eu vou voltar para o meu Pai e vou enviar o Espírito Santo para encher vocês de poder, para vocês poderem testificar do Evangelho. Em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz o seguinte: e estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim lhe ouvisse. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Em Atos 1,8 ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, até o gás hoje à noite.
Amém? Agora, irmãos, chegou o grande dia do cumprimento desta promessa. Interessante é que diz a Bíblia que na última aparição de Jesus, mais de 500 irmãos ouviram. No entanto, somente 120 perseveraram em oração em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Parece que a gente está vendo hoje a igreja, né? A falta de perseverança do povo de Deus. Poucos são os que perseveram na oração, na doutrina, na comunhão, nos cultos da igreja. E aqueles 120 irmãos tiveram o privilégio de serem batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vou ler o relato de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, coisa linda, né, irmão? Se acontecesse conosco hoje à noite isso aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aí está, irmãos, o Pentecostes, aquela festividade judaica onde os judeus se reuniam, de onde estivessem, eles obrigados aí pela lei mosaica a Jerusalém. Ali foi o grande dia da inauguração da dispensação do Espírito, porque o texto diz lá um pouquinho na frente que Jesus entronizado derramou sobre a igreja o Espírito Santo de Deus para viver para sempre com ela, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que esse Espírito Santo, irmãos, olhando a Bíblia, estudando a doutrina, pela revelação da palavra do Senhor, a gente vai constatar que o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, é um Deus único, mas ao mesmo tempo é um Deus triuno. A essência de Deus, que é una, compõe-se de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Não são 3 deuses, é o único Deus verdadeiro, mas subsiste em 3 pessoas. Se vocês observarem, todas as pessoas estão presentes nos atos redentores, tanto na criação, como no ato da redenção na cruz do Calvário, como no derramar do Espírito e assim por diante. Mas eu disse aos irmãos que cada pessoa é caracterizada numa etapa do plano redentor. Então, por exemplo, se fala no Antigo Testamento no Pai dos céus, o Pai celestial. No Novo Testamento a ênfase é no Filho de Deus, e no Pentecostes em diante a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Queridos, graças à presença do Espírito que já foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, é que a igreja subsiste neste mundo. É Ele que tem uma obra extraordinária a executar no meio da igreja. E a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus nos revela nesta área. Às vezes nós nos reunimos sem perceber, sem entender que Deus está presente no meio da sua igreja. Observe que o texto diz que, aqui no que foi lido, que diz assim, diz a Bíblia: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Só quem tem o Espírito de Deus é o crente em Jesus Cristo. Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é o selo de nossa redenção. Amém? E diz a Bíblia aqui que Ele habita convosco, quer dizer, está no meio do povo de Deus, quando Ele se reúne, e está também em cada um de nós. Amém? É por isso que o crente se mantém sempre de pé na presença de Deus, apesar dos percalços da vida.
as fraquezas, as tribulações, as angústias. Mas o Espírito de Deus que habita dentro do crente, amém, irmãos, de uma maneira misteriosa. Mas pastor, como é que uma pessoa habita no interior de outra pessoa, em milhões de pessoas? Irmãos, existe um atributo da deidade que se chama onipresença. Deus está presente em todo lugar do seu domínio ao mesmo tempo. Amém? Então ele está aqui, está aí, está lá, está lá mais na frente, está nos Estados Unidos, no Japão, na China, onde tiver uma pessoa que professa de coração a fé em Jesus Cristo, o Espírito de Deus está na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser através do Espírito Santo de Deus. O Espírito é Deus, deve ser adorado, celebrado, honrado, obedecido, exaltado. É preciso que a igreja tenha esse entendimento, porque esse entendimento, irmãos, muda a nossa maneira de viver. Está acontecendo na igreja hoje que nós temos um povo, nós somos um povo que não estamos levando em consideração as verdades reveladas na palavra de Deus. Haja visto o descaso de muitos irmãos amados do Senhor que professam a fé em Cristo, mas não tem prazer em se reunir para celebrar o seu Deus. O grande atrativo para você estar aqui nesta noite, irmãos amados, não é a presença do Ebenezer que se levantou para exaltar o Senhor. Não é a presença do Getsemane que se levantou para louvar a Deus. Nem a presença do pastor Pérez, que é um homem que Deus capacitou para louvar a Deus. Não é a presença de Leandro ou de outra pessoa. A grande motivação de você estar aqui nesta noite é a presença de Jesus no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E isso deveria atrair você para se juntar com os seus irmãos para celebrar o Senhor. Mas infelizmente nós temos uma geração de crentes que é mesmo que um bode. Puxa um bode para dentro d'água? Você sabe disso, viu? Pense o aperreio, pense a luta de puxar. É difícil, depois que o bicho emperra. É nós que criou o bode, sabe disso, né? Nós. Irmãos, a presença do Espírito de Deus no meio da igreja é a grande motivação de você se preparar em casa e consagrar o seu coração, subir à casa do Senhor para adorar o seu Deus na beleza de sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Ele está em nosso meio e está dentro de cada um que professa de coração a fé em Jesus Cristo. Amém? Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa especial dentro desse programa Redentor, porque Deus resolveu lhe conceder o seu Espírito como penhor de sua eterna redenção. E esse Espírito guia, ensina, consola, amém, irmãos, fortalece, energiza a vida da igreja para continuar servindo ao Senhor com alegria no coração. É só se dobrar diante de Deus. Alguém já disse: Satanás estremece quando o mais fraco dos santos se ajoelha para orar, porque ele sabe, ele entende, ele compreende que ali, quando o crente está diante de Deus em oração, é o momento propício para Deus encher o seu servo com o poder do seu Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Vocês sabiam que esse Espírito é um ser pessoal? Pois é, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito é uma personalidade, é uma pessoa. E se é uma pessoa, ele tem sentimentos, tem inteligência e tem vontade.
nossa convivência com o Espírito de Deus. Pastor Catano já dizia que a coisa mais difícil da vida do cristão é manter a comunhão com o Espírito de Deus, dada a sua fineza. Amém? É algo fino, que devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que Deus, Ele se sensibiliza com o seu povo. Ele se entristece quando nós transgredimos as suas orientações. Ele se alegra quando nós obedecemos a sua palavra. Há uma recomendação na Bíblia, por causa da personalidade do Espírito de Deus, que a gente deve ter cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A outra recomendação: não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito, irmãos, ou extinguir? É extinguir a sua ação dentro de nossas vidas. Às vezes nós entristecemos tanto o Espírito do Senhor, que ele apaga, ele deixa de operar em nossas vidas, e a gente fica entregue a nós mesmos, que é a pior desgraça na vida de uma pessoa, é estar entregue a si mesmo. Porque vai seguir, segundo o ditame do seu coração pecaminoso, inclinado a fazer o que não presta. Você sabia que o Espírito de Deus tem uma vontade? A palavra de Deus diz em 2 ocasiões que Paulo intentou ir para uma determinada localidade, o Espírito de Deus o proibiu. A coisa mais importante na vida do cristão é submeter a sua vontade à vontade do Espírito de Deus. É por isso que talvez essa mensagem seja um preparativo para o aniversário da igreja. Porque o nosso aniversário, qual é o tema? Uma igreja sensível à voz do Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes Deus tem falado à sua alma e você não tem entendido que é a voz do Senhor através do seu Espírito? Você está feito Samuel quando era criança. Samuel, Samuel, ele corria para o sacerdote Eli. Samuel, Samuel, ele corria e perguntava a Eli o que é que, por que ele estava lhe chamando? E Eli, um sacerdote antigo, apesar da vida cheia de altos e baixos, mas entendeu que Deus estava falando no coração daquele jovem. Ele disse: meu filho, quando ouvires a voz dizendo Samuel, Samuel, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quanto tempo você não ouve mais a voz do Espírito de Deus? Pai pastor, eu nunca mais ouvi uma profecia, alguém não foi tomado com profecia no meio da igreja para falar o meu coração. Quem foi que disse que o Espírito de Deus só fala através de um profeta? Quem foi que lhe disse isso, irmãos? O Espírito de Deus, ele é um ser inteligente, irmãos. A inteligência dele é a inteligência divina. A sua inteligência, a minha, a nossa, juntando tudo, não chega 1 milímetro da inteligência do Espírito de Deus. E Ele fala conosco da maneira que Ele quer falar. Pode ser até que nesta noite, através desse texto, através dessa exposição, Deus esteja falando ao seu coração, enquanto eu falo aos seus ouvidos. Porque a minha capacidade não chega a alcançar o seu coração, alcança o seu ouvido. Daí para frente é uma obra do Espírito Santo de Deus, que está no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que desde a minha adolescência eu aprendi a chegar na igreja, ficar quieto e participar do culto para procurar ouvir a voz de Deus. O crente que chega na igreja fica picotando na internet, no Facebook, no WhatsApp. Vamos falar bonito?
No lugar de estar prestando atenção, no momento sagrado que Deus está ministrando através dos cantos, das orações, a leitura, a exposição da Bíblia Sagrada, o crente está picotando lá no seu celular. Está desligado. Ligue-se, irmão, e procure ouvir a voz de Deus, porque Deus está no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Espírito de Deus fala através de circunstâncias. Balaão, profeta do Senhor, né, meio desarrumado, mas era um profeta. A pobre da burra empancou, como diz lá no interior, e ele bateu na burra e não entendia que a circunstância era desfavorável e Deus estava falando para ele não ir por aquele caminho. Pensa, eu aperrei, e bateu na burra e terminou a burra falando, para refrear a insensatez do profeta, diz a Bíblia. Se quer que uma burra fale para você, meu irmão, acorde. Graças a Deus pela presença do Espírito de Deus no meio da igreja. Às vezes a igreja caminhando a trancas e barrancos, mas ele não abdicou da sua igreja, porque ele é o responsável por ela. Jesus entregou a sua igreja ao seu Espírito. Ele que está preparando a noiva, adornando a noiva do Cordeiro, para entregar a ele no grande dia do arrebatamento da igreja, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabia que o Espírito conhece a sua vida por dentro e por fora? A minha vida, a nossa vida, irmão, não adianta querer esconder nada de Deus, viu? Porque o Espírito de Deus conhece você mais do que você mesmo. Ele está auscultando o pulsar da sua alma, do seu coração nesta noite. As suas motivações, os seus pensamentos, os propósitos que estão lá dentro da sua alma, os projetos que você tem já configurado. Irmãos, tudo Deus conhece, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Preste atenção, vou contar só um caso, para não demorar muito. Um cidadão, naquele momento de avivamento espiritual no início da igreja, os irmãos contribuindo, ajudando, colaborando, os que tinham muita posse, vendiam as propriedades e davam para a manutenção da igreja, etc, etc. E um cidadão chamado Simão, ou melhor, Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, o casal. E eles venderam um terreno por um determinado valor. E vieram para a igreja trazendo o valor do que tinha sido vendido. Olha, a igreja estava precisando de dinheiro, né? Todo dinheiro era bem-vindo, né? Vou contar um caso que aconteceu aqui, tanto que o irmão vendeu um negócio, disse que ia dar o dinheiro à igreja e deu só a metade, deixa eu falar, né? Parecido com o caso de Ananias e Safira. Ele chegou lá e disse: olha, está aqui a minha colaboração, a minha oferta. Meu irmão, quando ele terminou de concluir a sua frase, aí Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que você mentisse ao Espírito, mentisse a Deus. Ananias, você poderia ter dito: olha, eu vendi por 1.000, mas estou dando 500, está resolvido. Mas você dizer que vendeu por 1.000, quando vendeu por 2.000, Ananias, você está pecando contra o Espírito de Deus, pecando contra Deus. E a palavra de Deus diz que quando Pedro proferiu estas palavras, ele deu um curto-circuito nele, um infarto, e ele caiu morto dentro da igreja. Olhe,
Cuidado, que a Bíblia diz que a gente deve ter muito cuidado, porque é como nós vivemos na igreja, porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O Espírito de Deus habita no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Aí daqui a pouco chega a mulher. O homem já estava morto, já estava empacotado. Aí Pedro perguntou: Safira, você vendeu aquela propriedade por quanto? Ela foi. Ai, meu Deus do céu, pronto. Na mesma hora foi fulminada também. Está aqui, olha. Os pés do que levaram, o teu marido vai levar também. Deu um curto-circuito nela, um infarto, ela caiu na hora. E a Bíblia diz que a igreja se encheu de temor. Irmãos, nós estamos lidando com Deus vivo, louvado seja Deus por isso. Um Deus que está no meio da igreja. Seja sincero, seja honesto diante do seu Deus, não minta, porque Deus, Ele sonda o meu, o seu, o nosso coração. Você sabia que o Espírito é onipotente, né? Ele vai sustentar a sua igreja de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Mas pastor, eu sou tão fraquinho, eu me caio, me levanto. A palavra de Deus diz: 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o Senhor o levantará, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito está cuidando da igreja, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Coisa linda. Esta é a noiva do Cordeiro. Esta é a esposa, que será a futura esposa do Cordeiro de Deus. Está sendo adornada, preparada, guardada, consolada, fortalecida pelo Espírito de Deus que habita no crente e na vida da igreja. Esse que me anima. Às vezes eu digo: Jesus, e agora? A barra está pesada, o crente não quer mais obedecer ninguém, vem quando quer, é todo mundo, todo não, né? Mas um bocado de gente não está nem aí. Mas depois eu me consolo a perceber que a igreja não é minha propriedade. Não é desses homens aqui que foram constituídos por Deus como presbíteros da igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que foi entregue depois da sua ascensão ao controle do Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está em nosso meio, bendito seja Deus. Mas Deus tem tanta coisa para falar aqui que não vai dar tempo. O caráter do Espírito. Vou citar só uma questão da santidade. Como está difícil, irmãos, a gente viver uma vida de santidade, porque nós estamos num mundo muito de audiovisual, que nós não temos mais controle. Como está difícil os pais criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quando a criancinha nasce, 5 meses, entrega ele um smartphone, um celular, o bichinho fica picotando. Eu estou até gostando do Facebook, viu? Tem que ter cuidado para não gastar muito tempo nele. Aí lá tem uma foto interessante mostrando a família de 20 anos atrás da família de hoje, né? 20 anos atrás todo mundo, a família se reunia, né, olhando para o outro, conversando. Aí hoje a família do século 21, de 2015, né? Aí se reúne a família, mas cada um fica no sofá, picotando no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet. E nem se comunica mais com o seu pai, sua mãe, seus irmãos que estão pertinho de si. Misericórdia. E você está sendo bombardeado, você está sendo encharcado com as coisas deste mundo. E eu vou dizer uma coisa aos queridos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4, verso 4. Esta palavra me faz estremecer, irmãos. Tiago capítulo 4, verso 4. O apóstolo usa o irmão do Senhor, né, pastor lá em Jerusalém. Ele usa umas palavras muito pesadas. Capítulo 4, verso 4 e verso 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimigo contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes.
Então, quando você começa a se apaixonar pelo mundo, as coisas deste mundo, você está causando ciúmes em quem? O Espírito de Deus, que habita em você, foi dado para lhe consolar, para guardar, energizar, etc, etc. Imagine o estado desse crente. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Então é preciso que o crente tenha cuidado. Você está no mundo, mas não se deixe se envolver pelas coisas deste mundo, porque você está causando ciúme no Espírito de Deus. E eu acho que não é boa coisa você ter Deus como seu inimigo, não. A palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E saiba que tem muito crente que está debaixo de disciplina de Deus, e vai passar gemendo a vida todinha, aí quando não tem oração que dê jeito. Mas pastor, a Bíblia não diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Diz, meu irmão, mas para quem anda corretamente com Deus. Ou você se ajeita, ou nós nos ajeitamos, ou nós vamos atrair sobre nós o peso da mão de Deus. Está pensando que Deus vai deixar a sua igreja do jeito que está? Crente mundanizado, crente não está ligando, crente se preocupa com tudo, menos com o reino de Deus. Saibamos nós que Deus não vai deixar a sua igreja assim, porque o Espírito de Deus foi dado para purificar a igreja, para prepará-la como uma noiva para entregar a Cristo, sem mácula e sem defeito, irmãos. Teve um rei que não gostava de um profeta, rei Acabe, porque o profeta só profetizava coisa ruim para ele. E ninguém quer ouvir coisa ruim, né? Quer ouvir aquela mensagem: olha, Deus vai te abençoar, você vai ter vitória, você vai, né, vai ser cabeça e não pés, você vai, né? Mas, irmãos, é preciso entender que Deus é santo, o Espírito é santo, e Deus exige de nós uma vida de santidade, uma vida afastada do pecado em todas as suas manifestações, se nós quisermos gozar da presença de Deus aqui neste mundo. Amós já dizia com muita autoridade: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que você vai andar com Deus se você não quer submeter-se à vontade de Deus? Os seus caprichos, as suas vaidades, os seus dengos. Irmãos, nós somos crentes, estamos servindo ao Deus vivo e verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu mais para frente aqui, senão não vai. Deixa eu pegar uma coisa mais amena. Querido, o Espírito de Deus, né? Ele foi dado à igreja para lhe conceder poder para testemunhar, né? Nem eu, nem você, irmãos, temos condições para dar um testemunho adequado do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos do revestimento do poder do Espírito de Deus. Para você viver uma vida de santidade, uma vida equilibrada, uma vida agradável a Deus, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. E esta bênção é sua, sabia? É minha, é nossa, é do crente em Jesus Cristo. A promessa desse Pedro é para vós, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então você pode ser revestido desse poder nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. É só submeter a sua vontade à vontade do Espírito de Deus. Ele quer controlar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, através de sua palavra. Cuidado, irmãos. Ou melhor, cuidemos, irmãos. Eu quero me incluir também, porque eu não quero aqui só trazer um peso de uma palavra sem trazer a responsabilidade para mim como crente em Cristo. O grande
desafio da igreja é viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, e só isso lhe fará vitoriosa. É por isso que eu digo, irmãos, que o segredo da vitória da igreja não está nem no culto do domingo à noite, mas no culto em que a igreja se reúne para se humilhar, para buscar a presença de Deus. Nenhum ministério se sustenta sem oração, meu querido, que a oração atrai o poder do Espírito para a vida da igreja. É por isso que alguém já disse: muita oração, completem. Pouca oração e nenhuma oração, nenhum poder. A igreja estava reunida, tinha sido ameaçada, proibida de falar de Jesus Cristo, o seu programa Redentor, e os irmãos só encontraram um recurso. Se fosse hoje, corria logo para a Constituição. A Constituição diz que é liberdade, ninguém pode mexer na liberdade. Aí, mas, irmãos, a igreja foi coagida, foi ameaçada. Os irmãos se reuniram para fazer o quê, irmãos? Para reclamar, murmurar, planejar desestabilizar o governo? Não, irmãos. Ela se reuniu para buscar a presença de Deus, para orar, para se humilhar diante de Deus, para que o Espírito de Deus enchesse os seus servos. Isso foi o que aconteceu. Escute, abra a Bíblia em Atos capítulo 4, 29 a 31. Um segundinho para você localizar. Atos capítulo 4, 29 a 31. Já terminando, viu, irmão? Eu acho que sim. Agora, Senhor, disseram aqueles irmãos: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Diz a Bíblia: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Nós somos uma geração que só procuramos oração quando estamos passando um problema. Mas não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Nós temos algo melhor de Deus para nós, irmãos. Tem uma riqueza espiritual que tem que ser buscada. Esse Espírito que dá poder para testemunhar, ele distribui dons espirituais à igreja. Aí Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Acho que você nunca pensou nisso, né? De ouvir orar para buscar um dom, para através dele servir a Deus de uma maneira de agradável. As orações que sobem nas reuniões de nossa igreja e das igrejas por aí é mais pedindo que Deus nos liberte de problemas e dificuldades. Raramente nós ouvimos a oração: Senhor, enche-me do teu Espírito, me dê dom espiritual para glorificar o teu nome. Quase não se ouve, irmãos. A riqueza da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra de Jesus: subiu ao céu, deu dons aos homens. Procurai com zelo o Espírito que entrega os seus dons à igreja, para enriquecê-la, para adorná-la, preparando para o grande dia da segunda vinda do Senhor e consequente arrebatamento da igreja. Essa é a que você deve buscar. Agostinho já dizia: infeliz é a alma escravizada pelo que é terreno, a perda a dilacera. Crente só preocupado com as coisas deste mundo, o olhar voltado para baixo, quando deveria levantar os olhos para os céus, bendito seja o nome do Senhor, e aspirar às coisas de Deus. Por isso Paulo diz: pensai nas coisas que são lá de cima, buscai as coisas do alto. Amém? Terminando, o Espírito, ele gera
um caráter maravilhoso na vida da gente. Ele molda o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. É o fruto do Espírito, irmãos. É o fruto do Espírito de Deus, que quando um crente está cheio desta graça de Deus, ele produz naturalmente. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5, verso 22. Paulo está contrapondo as obras da carne e o fruto do Espírito, e mostrando que esse é o caminho excelente para a igreja, viver uma vida segundo o padrão que Deus estabeleceu em sua palavra. Aí ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor a Deus e aos seus irmãos e ao povo aí lá de fora. Alegria, alegria do Senhor é a nossa força, diz o profeta. Paz, paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus e paz no relacionamento da igreja. Longanimidade, quer dizer, crente pavio curto, não está dentro do programa de Deus, tem que ser longânimo, tem que caminhar um pouquinho mais. Ele explode com tudo, qualquer coisa, ninguém aguenta. Você é crente, você está cheio do Espírito, se tiver, você tem a bênção da longanimidade. Caminha mais um pouco, irmãos, com o teu irmão. Isso é fruto do Espírito de Deus. Benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão. Há quantos crentes bravos tem no meio da igreja? Misericórdia. Parece mais discípulo de Lampião do que de Nosso Senhor Jesus Cristo. Domínio próprio. Ah, não, porque se tocou comigo, tocou em mim, vai ver. Vai ver o que, irmão? Se o Espírito lhe controla, então você tem domínio próprio, diz a Bíblia. Aí Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Que bênção essa dispensação do Espírito que nós estamos vivendo nela, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bênção é a presença do Espírito de Deus no meio da igreja, irmãos. Encha-se de Deus nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Deixe Deus controlar a sua vida. Porque se nós não fizermos isso, nós iremos sofrer as consequências, irmãos. Isso não é um favor que você está fazendo a Deus, é isso a necessidade urgente da sua alma, desse controle dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos por esse caminho, né? Vamos nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, e deixar esse Espírito nos encher. Amém? Deixa transbordar o cálice. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva, para descedentar a sua sede e a sede das pessoas que estão aí ao seu alcance, ao alcance do seu ministério. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.